básica, frequentemente esquecida de passar para o paciente no uso correto do MyoBrace. Então, hoje eu atendi uma paciente e eu precisei reforçar com ela, primeira paciente da manhã, precisei reforçar com ela essa recomendação. E eu vejo muitos colegas esquecendo essa recomendação. Não é uma dica, é uma recomendação do uso correto do MyoBrace. Porque muita gente acha que é só colocar o MyoBrace na boca. Muitas vezes esquece, inclusive, de ler aqui essa parte de dentro da caixinha que a gente precisa ler junto com o paciente, que é colocar o aparelho na boca. Aqui tá escrito já para posicionar a ponta da língua aqui no suporte lingual. No caso, esse aqui é o A3, então ele tem esse orifício. E vedar os lábios e respirar pelo nariz. Aí a recomendação, o macete, é a parte mais importante do uso do MyoBrace de maneira consciente, que é aquele uso que precisa acontecer, que é o uso de 1 hora, é colocar o MyoBrace na boca e o selamento labial, que é importante, como ele acontece. Geralmente o paciente respirador bucal, ele tem uma incompetência de lábio superior. E aí ele ativa o mentoniano para encontrar com o lábio superior, mantendo o lábio superior cada vez mais em hipofunção, em hipoatividade, curto, estreito, e muitas vezes ele é até pálido, é um lábio mais isquêmico, mais esbranquiçado. E aí, como que o paciente faz o selamento labial? Vamos falar sem o aparelho. Ele ativa o mentoniano de encontro com o superior. Essa ativação do mentoniano que é o grande problema, então, que vai causar todos os demais problemas. Ele vai causar atresia inferior, apinhamento, achatamento da arcada, e ele vai gerar microtraumas na articulação temporomandibular toda vez que o paciente fizer esta força com o mentoniano, que vai jogar, vai apinhar a arcada, vai achatar essa arcada e também vai jogar essa mandíbula para trás, gerando esses microtraumas, que pode estar começando a instalar uma DTM ou piorando a situação dessa DTM. Então, essa recomendação importantíssima é justamente mostrar para o paciente com espelho, tá? Então, espelho de mão na frente do paciente. Eu tenho um que fica aqui na minha mesa e tem um que fica para dar na mão do paciente. Colocar o aparelho na boca e usar o lábio superior para encontrar com o inferior. Ontem, na live que eu gravei, no vídeo que tá salvo aqui, eu falei sobre a harmonização orofacial. Hoje, as mulheres ou os homens que estão fazendo harmonização facial têm muitas características de respirador bucal, sabendo nós que em torno de 90% da população sofre com as consequências das disfunções respiratórias e musculares. Uma delas é a estética facial. Quem não assistiu, assiste o vídeo de ontem, que foi muito legal. Então, eu falei bastante sobre a estética, o que ela significa, o que ela mostra, e falei sobre a harmonização orofacial também. Quando o nosso paciente, ele vai para a harmonização, ele acaba mascarando o que nós, como especialistas em odontologia miofuncional, conseguimos enxergar numa análise facial. Mas se esse paciente que tem orbicular curto, ele vai para a harmonização antes de vir para a gente, a hipofunção de lábio dele é mascarada com a harmonização. Então, só toquei agora nesse vídeo no assunto da harmonização para dizer que é uma das coisas que acaba indo, uma das queixas que vai para a harmonização é o lábio superior curto, mais estreito, menos volumoso que o inferior. E é aí que a gente que pega um paciente que não foi para harmonização ainda, facial, a gente vai trabalhar na harmonização miofuncional, que é trabalhar no estímulo dessa musculatura que está em hipofunção, que está flácida e está também hipoativa.
tá? Então a gente vai colocar essa musculatura do orbicular superior para trabalhar. Quando colocar o aparelho em posição, os lábios vão se afastar e ao invés de fazer o selamento labial contraindo mais o mentoniano para que ele se aproxime do lábio superior, a gente vai deixar esse mentoniano desativado, molinho, o orbicular também levemente ativado. E, obviamente, se ele for um orbicular muito volumoso, e a gente vai ensinar o paciente a trabalhar no tracionamento do orbicular superior de encontro com o inferior. Então, vamos supor que eu não tenho selamento labial passivo. Então, eu vou encostar e vou deixar ele levemente aberto para vocês entenderem a dificuldade do paciente que não tem selamento labial passivo. Ele fez isso aqui, e aí para fechar os lábios, selar os lábios com o aparelho em posição, ele geralmente faz isso aqui, ó. Piorando o problema que trouxe ele para o nosso consultório, que gerou ali o apinhamento, uma arcada achatada, às vezes até uma classe 2 e DTM. Então, qual que é a recomendação correta? O uso correto do MyoBrace é deixar o mentoniano desativado, tá? E trazer o orbicular superior e de encontro com o inferior. Então, é isso aqui, ó. Eu falo, até brinco aqui no consultório, eu falei com a paciente da manhã, eu falei, a gente vai fazer uma cara de macaquinho, que é isso aqui, de uma maneira exagerada, tá? Então, trazer o orbicular de encontro com o inferior. Com o aparelho em posição, vai distanciar mais ainda o orbicular. Os lábios do respirador bucal, eles estão em hipofunção e geralmente eles não têm um selamento labial passivo. Então, o selamento labial é ativo. A questão é que a gente vai ativar o lábio que precisa de mais ativação do que o outro que já está exagerado, que geralmente é o lábio inferior, que é mais volumoso e até ele é um pouco evertido. Então, quando colocar o MyoBrace em posição, ensinar o paciente a trazer, nem que for precisar, eu falo, ó, pega os seus dedos, pega o seu lábio e faça esse tracionamento para encontrar com o lábio inferior. Inicialmente, obviamente, a gente vai exagerar um pouco mais, vai precisar trabalhar com auxílio da mão até que acostume fazer esse selamento que eu falo que é a cara de macaquinho, tá? E é até legal, criança acha engraçadinho, ela deu risada, apesar dela ser uma moça, ela deu risada também. E fica fácil de lembrar que o macaco tem essa região mais volumosa mesmo, mais estendida. E aí, com isso, a gente vai estar trabalhando de uma maneira mais eficaz ainda na questão do selamento labial. Por isso que eu digo que o uso do aparelho, ele é um exercício também. No primeiro mês, dentro do protocolo, quem já fez o curso avançado sabe, no primeiro mês o paciente só vai usar o aparelho 1 hora acordado e a noite inteira enquanto dorme. Por que é tão importante usar 1 hora acordado quanto a noite inteira? Porque é só nessa hora acordado que ele vai ter consciência para trabalhar, desativando o mentoniano e tracionando o orbicular superior. Lembrando que a gente tem, entre a musculatura e os ossos, a gente tem o periósteo. Toda vez que a gente traciona o periósteo, a gente estimula um remodelamento do local desse tracionamento. Então, o paciente que tem o terço médio da face subdesenvolvido, ele tem muitos benefícios com essa maneira correta de usar o orbicular superior no selamento labial, com e sem o aparelho em posição. Então, os pacientes que têm o subdesenvolvimento do terço médio também saem ganhando com isso. E mais uma vez, usar o aparelho acordado também é um exercício. Então, essa é a recomendação do uso correto do uso do MyoBrace. Esse vídeo serve tanto para dentista como paciente que usa o MyoBrace. Com isso, a gente vai estar trabalhando já no remodelamento da pré-maxila e do terço médio da face. A gente já vai estar trabalhando desativando esse mentoniano de forma consciente e também remodelando
o orbicular superior. Por isso que muitos casos que eu publico, principalmente de adultos, de crianças também, mas adultos são os que mais chamam atenção, porque são adultos que iriam para a harmonização orofacial, a gente consegue fazer a harmonização miofuncional, trabalhando em todas essas questões da região do terço médio da face e do terço inferior. Tudo isso com a recomendação correta. Só colocar, é muito importante que o dentista saiba como recomendar o uso correto do MyoBrace, porque se a gente não corrigir essa ativação exagerada do mentoniano, a gente vai piorar uma disfunção que esse paciente já veio no nosso consultório. Essa disfunção de ativar o mentoniano de maneira exagerada, ela é causadora de todos os problemas que ele traz. E se a gente coloca um aparelho e não ensina a maneira correta dele usar, o paciente vai estar piorando essa disfunção e fica muito confuso para ele a hora de entrar nos exercícios. Então, trabalhar nesse primeiro mês, ensinando e reforçando isso toda a consulta, vai ajudar o paciente a corrigir essa disfunção. Por isso que é importante toda a consulta o paciente trazer o aparelho e você vê-lo usando ele na sua frente para corrigir, porque vai precisar de muitas sessões de correção para você conseguir ensinar esse paciente a maneira correta e que ela se automatize, que vire um selamento labial automático da maneira correta. Uma vez uma paciente adulta, veio de um outro profissional que passava alguns exercícios de recomendação e um deles, para ele trabalhar no selamento labial dessa paciente, que era respiradora bucal, ele recomendou usar algum tipo de correntinha que ela colocasse na boca durante o dia, entre os lábios, e mantivesse esse selamento quando ela estivesse trabalhando, na frente do computador, em alguns momentos do seu dia. E eu falei, como que você faz? Ela colocava aqui a correntinha dela, com uma plaquinha aqui na frente, e selava desse jeito errado, que era isso aqui, ó. E toda vez que ela fazia isso, ela piorava a disfunção de contração excessiva de mentoniano. Aí eu falei assim, a recomendação dele tá fantástica, a maneira como você está utilizando que precisa de um ajuste. Então, quando eu ensinei isso para ela, ela falou, nossa, faz muito sentido, por que ele não me avisou? Já faz muitos meses que eu estou colocando a correntinha, fazendo esse exercício labial de maneira errada. Então, eu vejo também alguns colegas dentistas que trabalham com a odontologia miofuncional fazendo dessa maneira e achei muito importante reforçar aqui, porque essa paciente da manhã me lembrou dessa importantíssima recomendação. Eu recebi uma pergunta também sobre a maneira, se é correto, se a gente poderia utilizar que somos o termo especialista, sou especialista em odontologia miofuncional. A gente não tem ainda o curso oficial de especialização em odontologia miofuncional e, infelizmente, é muito confuso utilizar o termo especialista quando a gente associa nas nossas profissões ao título de um certificado que a gente conseguiu devido a algum determinado curso. Apesar da gente ter cursos oficiais da MyoBrace aqui no Brasil, utilizar o termo especialista pode confundir e fazer com que alguém exija que você apresente um certificado de especialização, certificado por CFO ou MEC. Isso não quer dizer que somos especializados no atendimento da odontologia miofuncional, como eu, por exemplo, que atuo já há 11 anos com odontologia miofuncional. Enfim, eu não me preocupo com isso, em utilizar esse termo, eu digo apenas que eu atuo e a minha prática, a nossa vivência clínica mostra, nosso conhecimento, a maneira como a gente apresenta mostra o quanto a gente tem conhecimentos profundos nessa técnica e estamos sempre correndo atrás, inclusive quinta-feira eu tô indo pro Panamá para 2 eventos da MyoBrace no Panamá e voltarei com muitas informações, muitas novidades e farei questão de contribuir aqui com vocês, assim como eu fiz o ano passado, quando eu voltei do evento que foi em Miami também,
tá bom? Então, essa foi a recomendação que eu achei importante reforçar com os colegas que utilizam o MyoBrace, aplicam, e também para os pacientes que utilizam o MyoBrace. Então, se você é meu paciente ou paciente de algum colega nosso, utilize o MyoBrace, aquela 1 hora acordado, da maneira correta. Deixa o mentoniano soltinho e coloca o orbicular superior para trabalhar, porque ele é o preguiçoso, tá bom? E dessa maneira a gente consegue finalizar os nossos casos com muito mais rapidez e eficácia. Então é bom para todo mundo. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Uma ótima semana para todo mundo. Se tiver dúvida, coloca aqui debaixo desse vídeo que eu responderei com o maior prazer.